pra fazer um trabalho Daí de eu fiz uma tanta coisa. série, deu 20 aulas, Mateus capítulo 24. Abra aí, por favor, Mateus 20 24. aulas? 20 aulas. Só de um capítulo da Bíblia. Vamos lá, rapidinho, só pra vocês verem. Mas, tipo, foi uma mentira de Jesus que ia rolar e não rolou? Por isso que eu falei, se você for pegar que o que está escrito é a verdade, então a gente vai ler. E se isso não aconteceu, vamos lá? Vamos um pouquinho aqui. E quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se dele os seus discípulos, para lhe mostrarem a estrutura do templo. Jesus, porém, lhes disse, esses discípulos são apenas 4, segundo Marcos, tá? Segundo o Evangelho de Marcos, o mesmo contexto, apenas 4 discípulos. Vamos reduzir, que é mais fácil do que colocar 12. Não vedes tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. Vamos parar aqui? Então, Jesus está falando da destruição do templo de Jerusalém. Ok? Sim. Para Jesus falar isso aqui... Mas isso aconteceu, não? Calma, aconteceu. Mas ele está falando para quem aqui? Para 4. Os 4 Para discípulos. 4. Dentre esses 4 tem Tiago. Só tem um problema. O Tiago aí que está aí, ele morreu antes do templo ser destruído. E aí? Já temos um problema, né? Estão entendendo agora onde eu quero chegar? Então, se o contexto aqui é 4 discípulos, então o que eu estou dizendo aqui? Que esses 4 discípulos têm que presenciar esse ocorrido, que ele está falando para esses 4. Sim. Beleza. E estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos em particular, dizendo, dize-nos, quando serão essas coisas? Outro problema. E que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo, senhores? Então os discípulos estão entendendo o fim do mundo para qual período? Para eles em vida. Eles em vida. Os discípulos dizendo, que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? Se eu for colocar fim do mundo, como nós entendemos hoje, sim, os discípulos estão acreditando que o mundo acabaria no período deles, em vida. Ok. E Jesus respondendo, disse-lhes, acautelai-vos que ninguém vos engane. Outro detalhe. Porque muitos virão em... meu nome... dizendo, eu sou... Cristo. Para aí. No período dos apóstolos, quais foram as pessoas que se levantaram dizendo que eles eram Cristo? Jesus está dizendo que os apóstolos estariam vivos, porque muitos virão em meu nome dizendo, eu sou Cristo, e enganarão muitos. Mas em nenhum momento os apóstolos escrevem dizendo que pessoas se passaram por Jesus, se passaram por Cristo, se passaram por Messias, e enganaram muitos. O único que eu vi fazendo isso foi o Henry agora, foi esses dias aqui, pô. Não, tem vários. Você tá vendo? É um dito de Jesus, mas isso aqui não aconteceu com os apóstolos em vida. Isso aconteceu depois, por Bar-Koba, filho de uma estrela. Bar-Koba veio no início do 2º século. Mas depois da destruição do templo de Jerusalém, Bar-Koba. Mas não é num contexto, tipo assim, professor Sabino, tá vendo aquele prédio ali? Ele vai ser destruído. Não vai sobrar nada. E chega eu não tenho que contemplar? E chega na hora, acontece. Então, mas só que você não estava vivo para ver, mas aconteceu. Não, então não tem como. Aconteceu. Você precisa estar vivo para ver aquilo. Lógico, ali. Você tá falando para quem, né? Para mim? Quem tem que contemplar a destruição? Quem é? Não. Você tá falando para mim. Eu sou destinatário. Eu te falei o que vai acontecer. Então, e quem vai contemplar? Vai acontecer. E aconteceu. Então, para constatar que você é verdadeiro, quem tem que ver isso? Eu. Não, sim. Mas bastaria você falar assim, ó. O Rodrigo me falou que aquele prédio ali vai ser destruído e não vai sobrar nada. Ok. E aí você passou o que você passou para os seus alunos o que eu te falei. Sim, aí sim. O que eu te falei. Aí você sim. não passou para os seus alunos? Ok. E aí você infelizmente Concordo. correu e não viu. Mas os seus alunos que em algum momento passaram para outros, ó, o amigo do professor Sabino falou que ia ser destruído. Em algum momento aconteceu. Aí sim, ok? Nesse caso sim. Aí não tá errado, aí tá certo. E quando eu não passo isso? Não, aí entendeu aí agora? Não tem como. É isso que eu tô dizendo aqui, ele tá falando pra quem? Falou pros 4 discípulos. Vocês querem ver pra piorar? E eles não passaram? Eles não passaram isso? Não, quer ver? Sobe um pouquinho, por favor. Pode subir. Para. Deixa eu ver se é 24. Pode subir. Pode subir um pouquinho mais. Aí. Envenenar os seus anjos. Subir um pouquinho mais.
Não passará essa Sobe. geração. Cadê? Onde você viu? Para. Aqui, ó. 34. Isso. 30 e... Isso. Vamos lá. 34. Em verdade, Vamos, é isso. Vamos lá. Em verdade, vou dizer que não passará esta geração sem que todas estas coisas acontecem. E a geração passou, ficou claro agora? Sim. É isso que eu estou falando. Tá? Pegou na mentira. Pegou na Entendeu mentira. agora? Então você vê que ele está dizendo que não passaria aquela geração. Aquela, não é para século XXI. Aquela geração. Uhum. Só que o problema é que a geração passou. E dentre esses 4 apóstolos está João. E João, segundo se coloca, ele morreu depois da destruição do templo de Jerusalém. Então passou, né? Aí onde eu falei, os ditos, será que Jesus falou isso mesmo? Mas na hermenêutica, essa palavra geração não pode ser confundida com outra... Guenea. O problema, sabe onde está o problema? Ah, Se fosse só a palavra guenea, não. é Guineia? É guenea, geração, em grego. O problema está no esta geração. Se não Sim. houvesse o pronome demonstrativo, Aham. em verdade eu vou dizer que não passará a geração sem que todas as coisas aconteçam. Beleza. Entenderam? Uma ação contínua. Não passará gerações. Então, gerações, Uhum. ok, até que. Sim. Então, uma hora Vai vai rolar. acontecer, ok. Mas o problema está no pronome demonstrativo. Esta. Que é aquele estava, né? O Utos momento, Guinea. né? Utos guenea. Então, não passar esta geração. Se não usasse o pronome demonstrativo, tudo bem. Mas como ele usou o pronome demonstrativo, não tem como correr disso. Aí, hermeneuticamente, não dá. Aí eu vou criar heresia. Posso. Não, irmão, a geração que Deus está falando é a geração de hoje. Só que eu estou fazendo o quê? Texto fora do contexto é pretexto para heresia. É isso que eu estou fazendo. Eu tenho o texto, eu tenho um contexto, estou saindo fora dele, estou criando heresia. Isso é criar heresia. É quando eu coloco o que se aplica para os dias de hoje. Isso é heresia. Tem um monte de gente... Cuidado, viu, crente? Cuidado, viu? Ficar criando heresia em cima dos púlpitos, hein?